Depois que o time masculino do Atlético Paranaense foi rebaixado para a Série B do Brasileiro, a diretoria encerrou absolutamente do nada as atividades do futebol feminino. E o término acontece após a brecha de uma regra que foi criada para inicialmente ajudar, mas que na prática serviu e serve de muleta para o descaso de alguns clubes com o nosso futebol. Pior para quem suou, né, e deu tudo que tinha pela modalidade. Pior para o nosso futebol feminino. Imagina sair de férias e descobrir pela internet que perdeu o emprego. Sim, descobrir que está desempregado. Eu acho que foi assim, de uma noite para outra, todo mundo acordou e tinha uma página do Instagram falando que não ia ter mais o projeto, que o projeto tinha acabado. Tanto que o Atlético não deu satisfação para as atletas sobre isso. Foi assim que a Tayla e as companheiras do elenco receberam a notícia do fim do projeto do Atlético Paranaense feminino. Acho que todo mundo já tinha em mente que isso ia acontecer, porque o time acabou caindo, enfim, mas a gente não tinha essa certeza. E o Atlético também não comunicou ninguém, tipo assim, foi uma coisa meio surpresa. Tanto que não teve o contato deles, a gente ficou sabendo por uma página do Instagram. Uma decisão tomada para conter gastos que, atenção aos números, representam menos de 2% do orçamento do clube. Eu fico triste, né, pelo projeto ter acabado, pelo tamanho que o Atlético ter encerrado um projeto assim de uma hora para outra, e um pouco decepcionada também pelo fato de não ter o interesse no futebol feminino. A partir do momento que não é mais obrigado a ter o futebol feminino no clube, eles encerram assim de uma noite para outra. Mesmo sentindo que o pior poderia acontecer, existe um misto de descrédito e esperança por conta da postura completamente diferente adotada pelo maior rival, o Coritiba. Poxa, é o segundo ano consecutivo que está na Série B e continua com o projeto feminino. Eu acho que é um sentimento de indignação, sabe, por não ter o interesse do clube. Eu acho que quem estava lá, quem vivia, sabia que o Atlético não era muito interessado no feminino. Tinha mesmo por obrigação. E a gente já tinha esse sentimento estando no clube, vivendo lá. E foi graças ao trabalho de veículos alternativos que cobrem a modalidade que a notícia chegou à grande mídia. Isso, pasmem, em meio às férias das atletas. E no dia 22 de dezembro a informação chega pra gente, porque o Atlético teria ali informado ao seu departamento de futebol sobre a descontinuidade do time feminino. Até então as atletas não tinham sido informadas. Confirmei, né, com fontes dentro do clube, a gente deu a informação. O clube até então não tinha nem conversado com as suas atletas sobre essa decisão. Até agora, na verdade, nem se posicionou oficialmente, mas as atletas já postaram aí nas suas redes também a sua despedida do clube. Para a setorista Thaís Kloss, faltou empatia por parte dos dirigentes do clube paranaense. Não é o melhor jeito, né? Acho que não é o melhor jeito de se tratar atletas que são profissionais. A gente tem que dizer isso, o futebol feminino é profissional, não é uma categoria de base, não é uma categoria amadora. E mesmo que fosse, não é esse o jeito de você tratar, né, os seus empregados ali, funcionários, se a gente for falar que o clube é uma empresa. E diante de toda essa repercussão, o clube então foi ali oficialmente falar com elas por WhatsApp, informando dessa decisão de descontinuar o time feminino. Desde 2019, as equipes que jogam a elite do brasileiro masculino precisam ter equipes femininas. Como o Atlético vai disputar a Série B este ano, a obrigação não existe, mas isso está prestes a mudar, porque a CBF anunciou que a partir de 2027, as 4 divisões nacionais terão a obrigatoriedade de promover o futebol de mulheres. Para o jornalista Rafael Alves, os clubes precisam olhar para a modalidade com um viés que vai muito além da obrigatoriedade. Em um mundo ideal, seria interessante que não fosse necessária essa obrigatoriedade. Mas, de acordo com o que estava acontecendo na época, né, muitas equipes... A gente estava falando de movimento, né, já de desenvolvimento do futebol de mulheres no Brasil, por exemplo, e isso acabou sendo adotado e isso acabou sendo benéfico, de certo modo, para as equipes, né, que a gente viu entrando equipes aí grandes, né, o São Paulo voltando com a sua equipe, o Palmeiras também, o Corinthians se fortalecendo ainda mais, o Corinthians que já tinha a sua equipe se fortalecendo ainda mais. Por outro lado, a gente perdeu algumas equipes grandes
grandes que acabaram sendo engolidas por esse processo, como Rio Preto, que depois veio acabar, virou Realidade Jovem, como São José, que hoje está na 2ª divisão. O especialista acredita que o clube abre mão da chance de se tornar uma das potências no futebol feminino brasileiro. O Atlético Paranaense nos últimos anos foi uma equipe que se notabilizou, disputou títulos e tudo mais, e a equipe feminina ela estava seguindo alguns passos aí, né? Tava aí chegando perto, chegou a disputar a elite, depois caiu, mas sempre estava disputando ali o retorno para a elite. E eu acho que é uma equipe que tinha de tudo para fazer parte da geografia do futebol feminino como uma das grandes equipes do país. Mas o Atlético Paranaense tomou essa decisão que eu acho honestamente desastroso, né? E para além de ser desastroso, eu acho que o recado que o Atlético Paranaense dá é muito ruim, né, para que dê margens para outras equipes que, eventualmente, se caírem para a 2ª divisão, possam fazer o mesmo. Em meio a um dos momentos mais tristes da história do clube, chega a ser irônico lembrarmos que, há quase uma década, o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, que está prestes a completar 30 anos no comando do clube, dizia que o Furacão seria campeão do mundo até 2024, ano do centenário do Atlético. Um paradoxo desastroso para quem já sentiu o gosto de comemorar conquistas nacionais e continentais, mas que hoje vira notícia após ter sido rebaixado no masculino e optado por seguir um caminho completamente oposto aos dos maiores clubes do país no feminino, direcionando total descaso e indiferença à modalidade. Boa sorte às meninas do Atlético. Procurado por mais de uma vez pela equipe do Elas em Jogo, o Atlético Paranaense não respondeu aos nossos contatos. A descontinuidade da equipe feminina do Atlético é um ato preocupante para o futebol feminino no Brasil. Decisões como essa mostram como ainda é frágil o comprometimento de alguns clubes com o desenvolvimento da modalidade, especialmente em um momento em que o futebol feminino vem ganhando mais visibilidade e reconhecimento. Para que a modalidade continue crescendo, é essencial que clubes, patrocinadores e instituições se comprometam com projetos consistentes e a longo prazo.